às vezes a gente fica parecendo o doido da história, porque destoa daquela narrativa que se criou e que cristalizou. E quando a gente fala dos jesuítas, é a mesma coisa, né? Por exemplo, eu me lembro lá com toda boa vontade que as minhas professoras tinham, mas eu aprendi assim erradíssimo, né? Eu me lembro das minhas aulas de história que eu aprendi o quê? Que os jesuítas, por isso que eu tinha uma imagem negativíssima quando eu era menino, dos jesuítas na minha cabeça, eu sempre pensava assim, puxa vida, né? Eu sou católico, mas defender os jesuítas não dá, né? Que coisa. E aí eu ficava pensando, como que a igreja pode fazer isso? Porque o que eu aprendi? Que os jesuítas, eles vieram para quê? Porque eles eram o braço religioso da coroa portuguesa. Então, o que eu aprendi lá na terceira série, quarta série? É que os portugueses vieram com a cruz e a espada na mão. A cruz para impor uma fé e a espada para fazer valer, né, a sua cultura, aquilo que eles queriam impor, a exploração, etc. e tal. E os jesuítas tinham esse papel de acalmar a população indígena, civilizar, entre aspas, a população indígena, para preparar esse povo para ser dominado, escravizado mesmo por Portugal, que veio aqui, atravessou o Atlântico e veio para cá só atrás disso e nada mais. Então, né, assim eu ouvi na escola. Eu assim, também assim eu cresci assim, aprendendo. Boa parte da população aprendeu dessa forma. E a gente, o duro que pensa nisso por muito tempo. Aí depois, estudando, lendo, e tem um jeito fácil de acabar com isso aí. Eu sempre falo, não é difícil, não é uma coisa absurda. Como que a gente faz para acabar com isso aí? Fonte primária. É só pegar quem são os personagens históricos envolvidos nessa história. Quais são os nomes, quem são essas pessoas, onde viveram, o que escreveram. Vamos ver. E aí, quando a gente vai confrontando aquilo que a gente ouviu e aquilo que a gente lê. A Black Friday na editora Caravela será a Black Outubro. Então essa é a melhor ocasião para você adquirir os nossos títulos. 50% de desconto nos combos e 40% de desconto nos livros. Clique no link da descrição e aproveite, não perca, hein? Nessas fontes primárias a gente começa a ver, peraí, o negócio não é tão simples assim. Então existe uma simplificação absurda e também uma narrativa que força os fatos e puxa os fatos para onde se quer. Então, por exemplo, quando a gente fala de fazer história, se eu fosse contar a história do Brasil de hoje, daqui a 100 anos, 2025. É para dar um exemplo bobo aqui que eu uso em sala de aula com os meus alunos. O que eu falo para os meus alunos? Vamos contar a história, falar sobre o desenvolvimento das cidades brasileiras. Tudo bem, se daqui a 100 anos um historiador for fazer isso, e aí ele pega Curitiba. Ele falou, isso aqui eram as cidades brasileiras em 2025. Aí vai mostrar lá o BRT funcionando, vai mostrar a limpeza, os jardins, né? Eu tive lá em Curitiba esses dias. Não, realmente os jardins, né? Impressiona, bem organizado. Todos arrumadinhos, aparados, tudo lá. Né? E aí pronto, aí o historiador resolve contar a história das cidades brasileiras e falar do desenvolvimento delas a partir de Curitiba. Esse historiador estará certo? Não. Ele está fazendo um recorte absurdo. Ele está pegando a exceção, transformando a exceção em regra e induzindo todo mundo que vai ouvir ali a narrativa dele a erro. Agora, eu posso pegar um outro historiador que vai para outro extremo. Aí ele pega o Rio de Janeiro. Vai falar, olha, esse aqui era o padrão das cidades brasileiras. E aí ele vai pegar aquilo de mais complicado que existe no Rio de Janeiro. Vai pegar o problema da criminalidade, vai pegar superpopulação em algumas regiões, o transporte público que não é eficiente, problemas da saúde. Vai falar, isso aqui é o padrão de cidades brasileiras. O que vai acontecer? Quem está certo nessa história? Ninguém. Os dois estão errados. Porque são recortes indevidos que podem induzir aí a pessoa a erro. Agora, o que seria o ideal para um historiador fazer daqui a 100 anos? Ele tentar estabelecer um panorama que sempre será impossível de ser recomposto, né? Porque a história é assim, nós vamos montando quebra-cabeça, mas sempre falta peça. E a história ela é dinâmica, sempre algum documento, alguma coisa que é encontrada pode mudar a interpretação que se tem da história. E aí a gente pode descobrir que muita coisa que foi dita durante séculos ou foi uma forçação de barra ali, ou estava errado mesmo, ou foi algo proposital. Entendeu? Então eu tenho que tentar reconstruir o cenário. Ou uma combinação de tudo. Ou uma combinação de tudo, né? Uma desgraça total ali, né? Que é comum também, comum. Né?
Então eu tenho que tentar recompor, né? Você falava aqui das obras do Van Hagen, por exemplo, que é o Visconde de Porto Seguro. Quando ele fala da história do Brasil, ele tinha as convicções liberais, era maçom, etc. Mas, apesar de tudo isso, o que ele fez? Ele fez um trabalho gigantesco de recuperação de fontes primárias. Ele foi a Portugal, visitou a Torre do Tombo, foi aos arquivos das igrejas de Lisboa. Enfim, ele tentou fazer todo um trabalho, né? De recuperação assim, dessas fontes, né? E ao tentar fazer isso aí, ele foi estabelecendo um panorama da história do Brasil que até então não se tinha tão claro assim. E o que ele faz? Ele não despreza quem veio antes dele. Ele vai pegar lá o que o Perugândavo falou, o que o Frei Vicente do Salvador, que é o Heródoto do Brasil. Eu costumo dizer que ele é o Heródoto do Brasil, que o Frei Vicente do Salvador foi o primeiro a sistematizar, organizar bem a história do Brasil, pegando o século XVI, início do século XVII. Então, Van Hagen, ele tentou reconstruir a cena da maneira mais justa possível. Agora, quando a gente vai falar dos jesuítas, não se faz isso. Se faz o quê? Uma simplificação. Olha, eles vieram como o braço da coroa para fazer o quê? Para garantir esse domínio português. Agora, não precisa ir muito longe para a gente desmontar essa narrativa. Por quê? Quando nós pegamos os relatos do padre Manuel da Nóbrega, padre Simão de Vasconcelos, o padre Nunes, padre Anchieta, né, enfim, todos esses jesuítas aí da primeira e da segunda leva que vieram para o Brasil, a gente começa a ver que o que nós temos de mais profundo a respeito de antropologia, conhecimento dos povos indígenas, nós devemos a eles. Hoje em dia, né, os próprios antropólogos que criticam os jesuítas não conseguiriam fazer bem o seu trabalho porque simplesmente não teriam material. O material mais profundo e mais detalhado sobre as etnias que habitavam o Brasil, sobre as línguas faladas, os costumes praticados, vem de onde? Vem dos registros dos jesuítas. Então é absurdo dizer. Agora, se eles estavam vindo só para, digamos assim, acalmar esses povos, para submetê-los através da religião e torná-los assim dóceis, né, digamos assim, a essa ocupação portuguesa, então por que eles perderiam tempo registrando dados sobre as línguas? Por que eles perderiam tempo aprendendo a falar a língua desses povos, a catalogar costumes, a catalogar festas que esses indígenas celebravam? Tudo isso foi muito bem descrito. Montar escola para eles. Exato, exato. Então, quer dizer, agora, a ligação, né, que você comentou, que entre Portugal e os jesuítas, ela vem de longe, né, de longa data. Por quê? E aqui eu faço essa leitura sem medo de crítica. Eu sei que muita gente critica e fala, isso aí não é uma leitura histórica. Não, mas a leitura da história a partir da providência de Deus também é uma leitura histórica. Aliás, o primeiro grande sistematizador desse tipo de leitura da história foi Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. E Santo Agostinho, ele, quando vai falar de história, ele fala das duas cidades. Ele fala da cidade de Deus e a cidade dos homens. E Agostinho, ele resume de maneira genial o que é a cidade de Deus e a cidade dos homens. Ele diz, existe uma cidade, né, que ela é dos homens. E são homens que amam tanto a si que são capazes do desprezo de Deus. Mas existe uma cidade de Deus, que ela é edificada por homens que amam tanto a Deus que são capazes do desprezo de si. E é esta cidade de Deus que os jesuítas vieram para edificar aqui. É essa visão de serem capazes do desprezo de si por amor a Deus. Agora, como que a história começa, né? É interessante. Os jesuítas, eles nascem com Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola é um nobre espanhol, e um nobre tipicamente espanhol, bem espanhol, né? Com um gênio assim, muito passional, típico dos espanhóis ali da região dele. Ingressou no exército, era um militar, era um cavaleiro, era da nobreza, e ele lutou sob as ordens de Carlos V, o imperador Carlos V. E é interessante que, sob as ordens de Carlos V, ele foi designado para chefiar o cerco de Pamplona. E quando ele estava chefiando ali, encabeçando o cerco de Pamplona, ele toma um tiro, né, duas balas de canhão,
prejudicaram essas... E depois o próprio Inácio de Loyola vai dizer no futuro, benditas balas né, que foram atiradas contra ele. Uma bala acertou a perna e a outra bala acertou um muro, uma muralha que estava perto dele, que caiu sobre ele. Essa muralha, uma parte dessa muralha ainda desabou sobre ele, né? Não bastasse o tiro na perna, ele ainda, né, recebeu aí essas pedradas aí vindas da explosão ali dessa muralha. O fato é que ele foi recolhido e não havia assim, muita perspectiva assim, de cura para o Inácio de Loyola. A primeira visão, né, que um médico teve ali do acidente, o que o médico disse? É melhor serrar essa perna, é melhor cortar essa perna. O Inácio de Loyola era bom esgrimista, era cavaleiro, dançava muito bem, acabar com a vida dele, né? Extremamente vaidoso, né? As mulheres disputavam muito as atenções dele, então ia acabar com a vida dele. Então o que ele pensou? Em todas as vaidades dele ali e tudo mais, falou, não, o senhor tem que dar um jeito de segurar isso aí, e eu não admito que corte a perna. E o médico até concordou, falou, olha, eu posso colocar um torniquete, a gente aperta aí essa perna, mas eu não acredito que vá ter muito sucesso. Mas no fim a coisa caminhou bem até, não inflamou tanto, enfim. Então, e ele, sendo recolhido ali no castelo da família, ele pede alguma coisa para se entreter, né? Porque o tempo não passava, ele passaria muito tempo na cama, meses, talvez anos ali na cama, não se sabia ao certo quanto tempo duraria essa recuperação. E ele pede então livros. E é interessante que os livros disponíveis eram 2 apenas, né? De início ele queria o quê? Novelas de cavalaria, né? Uma leitura mais fútil, né? Uma coisa mais própria da vida dele, né? Mais adequada àquilo que ele gostava mesmo, né? Então ele buscava isso. Só que acontece que o que estava disponível ali eram 2 livros, e deram os 2 livros. Falaram, o que tem para ler isso aqui, lê isso aqui, vá se entretendo aí. Era uma vida de Cristo, que é muito interessante, essa vida de Cristo que Santo Inácio leu. O autor, ele juntou as informações do Novo Testamento e organizou de maneira cronológica. Porque os evangelhos, quando nós fazemos a leitura crua dos evangelhos, eles não são muito cronológicos, né? Os evangelistas tiveram uma preocupação mais catequética do que cronológica. Então, é uma vida de Cristo cronológica. Então, esse foi o primeiro impacto que Inácio de Loyola teve ao ler a vida de Cristo. E depois ele leu a Legenda Áurea do Jacopo da Varazze. É o Frei Jacopo da Varazze. É um beato florentino que escreveu uma narrativa com mais ou menos umas 200 de vidas de santos. Então ele seleciona ali algumas vidas de santos e algumas festas litúrgicas do ano. E aí é interessante o impacto que isso causou no Inácio de Loyola. O Inácio de Loyola era batizado, era católico, vinha de família católica, enfim, mas um católico morno, protocolar. Que diria hoje do IBGE. Hoje em dia seria o IBGE aí. E, de repente, ele começa a perceber que os verdadeiros valores que ele perseguia como cavaleiro, que era a coragem, a honra, o reconhecimento, o que ele estava buscando era um arremedo do que era a verdadeira honra, a verdadeira coragem. Ele falou, a verdadeira coragem, a verdadeira honra está nos mártires. E ele começou a notar uma coisa que aí, isso é fundamental para entender a história dos jesuítas, a história do Brasil, porque essa luz que iluminou Inácio de Loyola, depois ela vai brilhar aqui, né, no Brasil. Então nós podemos dizer que o Brasil, de certa forma, a construção do Brasil, ela vem dessa iluminação do coração de um santo. Então, não sem razão, quando nós olhamos para os jesuítas, nós vemos ali os verdadeiros fundadores do Brasil. É claro, junto com outros portugueses que vieram e tudo mais, mas os jesuítas, de certa forma, souberam encarnar bem esse ideal, né, que seria o que nos Estados Unidos lá eles chamam de os pais fundadores, os né? Founding Fathers, né, que eles chamam. No Brasil seriam os jesuítas. Por quê? O Inácio de Loyola ele começou a entender, não existe honra de verdade, não existe coragem de verdade, se a finalidade pela qual você conquista essa honra ou você desempenha essa coragem não seja algo que realmente vale a pena. E ele percebeu, por que eu quero honra? Por que eu quero essa coragem? Por um reconhecimento humano. Talvez um cargo melhor na corte, dinheiro,
as mulheres que eu quiser, um casamento bom, uma descendência que vai deixar meu nome aqui inscrito nas praças, nos monumentos. É isso aí. E aí ele notou, ele falou, isso aí é uma glória humana. É uma glória que é passageira. Ele falou, agora a verdadeira glória, a verdadeira honra, ela só pode vir desse tipo de honra que os mártires conquistaram. Só que qual é o fundamento da honra dos mártires? Cristo. Eles morrem por quem? Por Cristo. Ele falou, então, somente Cristo realmente vale a pena. Dar a vida por Cristo, buscar as coisas por Cristo, fazer as coisas por Cristo. E aí é quando se dá a conversão de Santo Inácio, 1521, né, se dá essa grande conversão, e aí o Inácio já não era o mesmo. Né? A perna dele colou, e a perna colou torta, né, abaulou o osso, né, o torniquete prendeu demais e entortou a perna quando tirou. E ele ainda teve essa coragem de pedir para quebrar de novo, para ver se endireitava a perna foi quebrada de novo, colada de novo, e continuou, né? O defeito continuou, e tanto é que Santo Inácio mancou para o resto da vida, né? Ele ficou manco para o resto da vida, só que aí ele já havia mudado. Quando ele sai dessa condição de recuperação e tudo mais da própria saúde, ele já não queria saber mais da vida que ele tinha, e aí é quando ele faz a célebre peregrinação dele a Montserrat. Agora, no meio desse ano, eu fiz uma proposta para uns alunos meus lá. Eu tenho um curso lá que eu fiz de história da igreja no Brasil, falando do catolicismo no Brasil. Eu fiz uma proposta para os alunos. Eu falei, olha, vamos fazer uma viagem, vamos fazer o caminho inverso. Ao invés de começar a estudar a história do Brasil daqui do Brasil, vamos começar de lá. E aí eu levei o pessoal, nós fomos a Manresa. Ah, que bom. Então nós vimos lá, né, em Manresa, o que Santo Inácio vai fazer? Ele vai se recolher como eremita numa gruta e vai começar a rezar e a fazer penitência, como os grandes santos que ele leu a vida. Um santo que impactou profundamente a vida de Santo Inácio foi Santo Antão. Ele tinha assim, um carinho, uma devoção especial por Santo Antão, quando ele olhava, né? Porque Santo Antão também era rico, Santo Antão também tinha uma boa herança, e Santo Antão, de repente, ele deixa tudo, vai para o deserto da Tebaida no Egito, e vai se tornar assim, um dos grandes pais da vida religiosa. Até porque a vida religiosa na Igreja Católica, ela nasce como? Como um martírio incruento. A vida religiosa nasce logo depois do Édito de Milão. Porque depois do Édito de Milão começaram a aparecer muitas conversões fajutas, o pessoal vendo que o imperador estava favorecendo o cristianismo, então começam a se converter. E os cristãos que antes corriam um risco iminente de morte, de derramar o próprio sangue por Cristo, agora começam a ver que a igreja começa a encher de gente que não tinha esse espírito cristão, esse desejo mesmo de servir a Cristo, de tudo fazer por Cristo. E aí, então, alguns começam a se retirar para os desertos. E qual era a ideia? Já que não tem mais o martírio cruento, então nós vamos buscar o martírio incruento. Então Santo Inácio parte muito desse princípio, vai para a gruta de Manresa, e ele começa a meditar muitíssimo na humanidade de Cristo, pensando naquela vida de Cristo que ele havia lido, e ali em Manresa ele vai escrever o quê? Um método. Ele descobre um método, né? Foi inspirado por Deus ali, e cria um método que são os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Hoje em dia, a gente vê algumas variações por aí, nem sempre aplicadas como o próprio Santo Inácio queria que fosse aplicado, né? Mas é algo que surte um efeito, porque leva a pessoa a pensar a própria vida a partir da vida de Cristo. E é exatamente isso, é basicamente aquilo que na Idade Média a gente já via lá com o livrinho do Thomas de Kempis, que é a imitação de Cristo. O que o Thomas de Kempis faz? Ele pega lá passos da vida de Jesus e vai pegando a vida prática, tanto do religioso quanto do leigo também, e mostrando, olha, você pode imitar a Cristo aqui a cada passo da sua vida. Né? Então, enfim. E aí Santo Inácio faz isso. Então se retira em Manresa, peregrina até Montserrat. Eu levei o pessoal até Montserrat também. Nossa, lugar magnífico. Né, para ver lugar, um dos lugares, eu acho que dos santuários marianos que eu já via, dos mais bonitos. Assim. Eu não conhecia, não imaginava que era tão bonito. E é interessante que entrando no pátio da abadia de Montserrat, que é uma abadia beneditina, para minha surpresa, o que eu vejo, né? Existem alguns nichos com estátuas de devotos célebres de Nossa Senhora de Montserrat.
Logo que eu entrei no pátio, eu entrei pelo lado direito para poder ver a imagem de Nossa Senhora de Montserrat. Todos nós subimos até o camarim da imagem, uma imagem de Nossa Senhora que foi encontrada no ano 812, mais ou menos, né, dentro de uma gruta, e uma imagem diante da qual vários milagres se produziram. É uma imagem de Nossa Senhora negra, né? Nossa Senhora sentada num trono como rainha, tendo nos braços, no colo, o menino Jesus, e o menino Jesus faz do colo da mãe o seu trono. É muito interessante a imagem, e ela é negra, né? Chamada de La Moreneta. Eles são, ali é Catalunha, né? Então eles chamam de La Moreneta. E nós estávamos indo para subir ao camarim da imagem, e quando eu olho para o pátio da abadia, eu vejo de um lado e do outro do pátio, frente a frente, de um lado, Carlos V, o imperador devoto de Nossa Senhora de Montserrat, e do outro lado, Inácio de Loyola, vestido como um mendigo, um peregrino, né? A estátua dele. Eu falei, olha que curioso, encontrar essas duas estátuas, né? Porque Inácio de Loyola servia a um rei humano, só que estes dois, tanto Carlos V quanto o Inácio de Loyola, eram grandes devotos de Nossa Senhora. E então ele se retira, vai até esse santuário, reza ali, depois ele resolve peregrinar para a Terra Santa. Ele dizia que queria chegar até o monte da Ascensão de Jesus para ver para que lado os pés de Jesus, né, porque no monte da Ascensão os pés de Jesus ficaram gravados na pedra. Inácio de Loyola queria ver para que lado os pés estavam para saber para onde ele deveria ir, para pregar, para anunciar o evangelho e tudo mais. Só que ele não era um pregador conhecido, prestigiado, né? Não era clérigo. E o pessoal começou a olhar aquilo com desconfiança, e até a igreja começou a ver aquilo e disse, olha, então se realmente é isso que você quer buscar, tal, o melhor caminho é que você vai estudar. Então vá fazer teologia, filosofia, vai estudar, se preparar para receber as ordens sacras, e aí sim você vai se dedicar a isso. E aí ele estuda em Alcalá, que é um grande centro universitário espanhol, né? E inclusive grandes mentes do próprio Concílio de Trento eram professores de Alcalá, professores de outras universidades ali. E ele vai para Alcalá, estuda em Alcalá um tempo e depois vai para a Universidade de Paris. E chegando na Universidade de Paris, ele conhece um sujeito e ele nota, né, a cultura desse sujeito, que era muito maior que a dele, melhor que a dele, e ele humildemente se coloca como uma espécie de aluno, de discípulo ali desse sujeito, que era um sujeito muito simpático, mas também muito falastrão, né, com uma lábia assim, muito boa, e ao mesmo tempo que estudava ciências sagradas e estudava o direito, tinha uma vida muito mundana também, era um católico morno, que era um sujeito chamado Pedro Fabro. E aí ele se torna uma espécie de aluno de Pedro Fabro, e o Pedro Fabro, num dado momento, começa a perceber que a vida dele estava muito atrapalhada. Olha que interessante, né? Como a vida de um santo, né? Uma pessoa que vive bem, sem que se diga muita coisa, né? Só o convívio ali. Pedro Fabro começa a ficar incomodado, e um dia ele fala para o Inácio, fala, olha, Inácio, eu vejo você, eu vejo a sua vida aí como um penitente, eu olho para a minha vida, e aí o Inácio de Loyola fala para ele, não, mas tem um caminho. Eu descobri um caminho, eu vou te mostrar aqui esse caminho, né, e você vai ver. E o que Inácio de Loyola faz com ele? Aplica nele os exercícios espirituais. E aí pronto, foi a conversão, foi a guinada na vida de Pedro Fabro. E aí o Pedro Fabro fala para ele, falou, não, você precisa vir morar comigo. Existe um alojamento dos estudantes, era quase uma república, né, na Universidade de Paris, e o Pedro Fabro dividia quarto com outro sujeito, bem mais novo. Inácio de Loyola já estava com 38 para 39 anos, beirando os 40 anos já. O Pedro Fabro era um pouco mais novo, né, tinha os seus 35 anos, mas o outro companheiro de quarto era um jovenzinho, brilhante, chamado Francisco Xavier, tinha 24 anos, né, entendia tudo de direito, dominava o latim perfeitamente. Então, só que esse rapaz mais jovem, ao ver o próprio aspecto do Inácio de Loyola, vestido como um peregrino, um sujeito muito penitente, e ele também muito mundano, muito dado a essas coisas, ele, ao ver o Inácio de Loyola, ele fala para o Pedro Fabro, fala, não, me causa uma repulsa, né? O meu sentimento é de repugnância de ver esse sujeito. E aí o Pedro Fabro faz ali o meio de campo e convence e fala assim, não, né, vamos admitir, vai ser bom para nós, vai ser um convívio aí e tal.
E aí, muito bem. E aí, vem Inácio de Loyola, e aí Inácio e Pedro Fabro vão exercer uma grande influência sobre o Xavier, que também faz os exercícios espirituais, e aí pronto. É interessante que ele era o mais avesso ao Loyola e se tornará, assim, o sujeito mais fervoroso, querendo que outros também conhecessem aquilo que ele conheceu. E aí ele mesmo começa a se encarregar de trazer outros companheiros de universidade até o Inácio de Loyola. E aí eles vão formar uma espécie de núcleo que começa a discutir o que eles poderiam fazer por Deus. E aí é interessante que isso tudo estava acontecendo bem na época em que o protestantismo estava se alastrando, né? Então, Lutero, ele propõe suas teses em 1517 e recebe a excomunhão em 1521. Então, a igreja inclusive, foi muito paciente com Lutero, né? A igreja também é muito falsamente acusada de não ter dialogado, tolerado. Tanto é que a igreja manda para debater com Lutero nada mais, nada menos que o cardeal Caetano, que era o maior tomista que existia na igreja, e ele é enviado para falar com Lutero, mas aí se percebe que aí também há uma série de outras questões, né? O Lutero, ele acaba se tornando assim muito empedernido nas visões dele, nos erros dele, não aceita, queima a bula papal, e aí vem a excomunhão em 1521. E os príncipes alemães têm também um peso político também muito grande. Há muitos príncipes alemães que tinham uma certa pretensão de uma certa independência em relação à igreja para fazer o que eles bem entendessem dentro dos seus reinos, e aí o protestantismo luterano era o que eles queriam. Então também há uma certa conveniência política. É claro, não é só isso que moveu essa adesão dos príncipes. Alguns príncipes aderiram por uma convicção mesmo, de achar, não, Lutero está certo, Roma está errada, né? Mas outros tantos acabaram aderindo por uma questão muito mais política do que religiosa. E aí o protestantismo se espalha, dali a pouco já aparece Calvino, também em Genebra, que vai discordar de Lutero. O Calvino achava que Lutero era muito frouxo, que Lutero havia mudado pouco ali a coisa, né? Então o Calvino tinha uma visão muito mais dura, inclusive, que Lutero. Quando houve a possibilidade até de uma reconciliação de Lutero com a igreja, através da Paz de Augsburgo, que foi negociada, a igreja fez até uma série de propostas. Lutero estava inclinado a aceitar, mas os teólogos companheiros dele começaram a pressioná-lo, Melanchthon sobretudo, falou, não, se você fizer esse acordo com Roma, então está tudo acabado. Então Lutero, quando a gente começa a olhar até para a biografia dele, foi um sujeito muito perturbado pela situação em que ele se meteu. Ele já era antes, mas depois piora ainda mais. E aí é interessante que o Calvino zombava de Lutero. Ele dizia para Lutero, mas você não vai aceitar todas essas ofertas que Roma está te fazendo? Então ele zombava do fato de Lutero ter ainda se correspondido com cardeais e tudo mais, porque tinha uma visão muito mais radical. E aí no ano em que esses primeiros companheiros de Inácio de Loyola resolvem fundar um grupo, né, uma congregação religiosa, foi exatamente o mesmo ano em que Henrique VIII assinou o ato de supremacia, separando a Igreja da Inglaterra de Roma. E aí eu volto naquela leitura que eu falei no começo, que é a leitura da história a partir da ótica da providência de Deus. Na ótica da providência de Deus, nada é por acaso, né? Então, por exemplo, na Espanha, o que a gente vê acontecer na Espanha na época do protestantismo? É o século de ouro da igreja na Espanha. Os maiores santos espanhóis vêm nessa época. Então é interessante como Deus mesmo responde a essas vicissitudes de cada época. Porque se por um lado aparece um Lutero em 1517 pregando as suas teses e querendo romper com Roma, em 1515 nasceu Santa Teresa em Ávila. Depois vai nascer um São João da Cruz, vai aparecer um São João de Ávila, vai aparecer um Inácio de Loyola, um Francisco de Borja. Então nós vemos grandes santos nessa época, sobretudo dentro da Espanha. Em outros lugares também. Em 1515, mesmo ano em que nasce Santa Teresa, nasce em Florença São Felipe Neri, que também vai ser o fundador do oratório em Roma, vai ser inclusive amigo próximo de Santo Inácio de Loyola. Vão conviver em Roma
ao mesmo tempo Santo Inácio de Loyola, São Felipe Neri, São Félix Cantalice, né, e depois São Pio V. Né, que São Pio V, que era dominicano, era muito bravo, inclusive quando morre São Felipe Neri, falaram para ele, o Santo Padre morreu, ele soltou um graças a Deus, aí o pessoal falou, mas o que é isso, padre, né? É o Santo Padre, né? E São Pio V era muito enérgico e tudo, e aí São Felipe Neri falou assim, melhor os santos no altar do que os santos vivos sobre a terra, aqui eles são mais difíceis, né? Porque realmente São Pio V era muito enérgico, muito preciso nas coisas, dominicano. Enfim, então, nós vemos que Deus também responde, de certa forma, a essa divisão do corpo místico de Cristo. Porque o que foi o protestantismo? Uma revolução. Né? Uma revolução no sentido de substituir a ordem que existia, né? Que é o conceito, como que a gente entende revolução? É a substituição de uma ordem já existente. Aí muita gente usa o termo, reforma. Tá, eles aplicam aquilo que Lutero fez, né? Os seguidores aí de Lutero, o termo reforma, mas é um termo impreciso, né? Porque reformar é pegar algo que existe e melhorar e tudo mais. Mas não foi essa a ideia foi edificar algo novo, claro, né? Então é revolucionário. E aí o que a gente vê? Nesse contexto tem aí o que? No mesmo ano em que Henrique VIII rompe com Roma, Inácio de Loyola, em Paris, professa os votos na colina de Montmartre, pertinho de onde hoje existe a Basílica do Sacré-Cœur. A alguns metros, a uns 100 metros da Basílica do Sacré-Cœur, existe uma capela. Hoje em dia, que umas irmãs cuidam dessa capela, foi nessa capela que eles professaram os votos. E aí existem algumas versões para o nome do grupo, né? A versão do historiador aí da família jesuítica, que é o Dorignac, ele diz que essa ideia da Companhia de Jesus, de dar o nome de Companhia de Jesus, é uma ideia, uma inspiração que Inácio de Loyola teve na Gruta de Manresa. Vou montar um exército, vou formar um exército, mas para Cristo. Então a companhia, como uma companhia militar, mas de Jesus. Então Dorignac defende essa ideia. Mas o René Fulop Miller, quando ele fala lá, né, na sua obra, lá, Os Santos que Abalaram o Mundo, ele fala de Santo Inácio, ele coloca uma outra versão. Ele coloca que na própria Universidade de Paris, os estudantes picharam na porta do quarto do trio. Pedro Fabro, Inácio de Loyola e Francisco Xavier picharam lá, fizeram uma piada, uma brincadeira com eles e escreveram Societas Jesu. Né? Então, a Companhia de Jesus, a Sociedade de Jesus. Então, e depois teria ficado esse nome. Mas seja como for, venha essa ideia. Entre os grupos, entre os membros, né, do primeiro grupo, o grupo fundacional da Companhia de Jesus, tinha o Simão Rodrigues. O padre Simão Rodrigues era um português que estudava na Universidade de Paris. E aí vem a ligação de Portugal com os jesuítas. Por quê? Quando a Companhia de Jesus foi fundada, eles entenderam algumas coisas. Primeira coisa, a espiritualidade jesuítica ela está baseada firmemente na humanidade de Cristo, porque o protestantismo ele tinha uma tendência espiritualista, pietista, de valorizar o espiritual em detrimento do material. É quase que um neomaniqueísmo, né, que o protestantismo traz à tona. Então, Inácio de Loyola faz questão de frisar a humanidade santíssima de Cristo. Como que Cristo nos redime, nos salva? Com a sua humanidade, é o seu corpo, com dor real sobre a cruz, com derramamento de sangue real, que redime a humanidade. Então, esse foco na humanidade de Cristo. Outro ponto, a questão do estudo. É necessário estudar. É necessário estudar porque é conhecendo que nós amaremos mais a Deus e avançaremos mais. E é necessário rezar. E não pode ser assim, simplesmente rezar e rezar pouco, rezar como todos rezam. É necessário rezar num sentido assim, de um afinco, de uma conformação com Cristo tamanha que eleve a alma desses que querem ingressar nesse exército, nesta companhia de Jesus. Então a gente pode dizer assim que quando a gente vê o nível dos primeiros jesuítas, para ser mais conservador, a gente pode dizer que eles estavam pelo menos na quinta morada de Santa Teresa, né? Para ser mais conservador. Agora, para ser mais justo, nós podemos dizer que pelo menos a maioria já estava na sexta e, se não todos, quase todos, rapidamente atingiram a sétima. Ou seja, eram homens de grande perfeição, eram homens de estudo, de cultura,
E eram homens que entenderam que para combater com Cristo é necessário estabelecer um tripé. O que é esse tripé? A oração, o estudo e o apostolado. Então é necessário comunicar. Tudo isso que nós estudamos, que nós rezamos, tem que ser comunicado, tem que ser difundido. Por isso que eles têm que ser missionários. Isso, e aí essa ideia missionária. E aí o que vai acontecer? Quando eles começam o trabalho efetivo deles na Europa, o rei de Portugal percebeu o tamanho, a grandeza disso, né? O rei de Portugal, Dom João III, ele foi, assim, talvez o monarca que mais favoreceu e que mais amou a Companhia de Jesus. Santo Inácio chegou a dizer isso em carta. Ele diz: a Companhia de Jesus, ela parece ser mais do rei de Portugal do que minha. Porque parecia... elogio, né? É um elogio, porque parecia que a obra era do rei, porque o rei de Portugal percebeu, falou: estes homens, eles trazem consigo um poder regenerador da sociedade que agora se divide. É uma sociedade que se divide aqui na Europa nas guerras de religião, e é uma sociedade também que se divide em termos de opinião com as descobertas do Novo Mundo, porque eles estavam acabando de conhecer novas etnias, novos povos, costumes, como lidar com isso, tudo era muito novo. Então, Dom João III viu nesses homens uma capacidade de regenerar o tecido social dentro de Portugal e nas extensões territoriais de Portugal. E aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar jesuítas para Portugal. Ele escreve a Santo Inácio. Santo Inácio tinha um grupo muito pequeno, ele tinha 10 jesuítas no início, e depois o Papa, por um tempo, quis provar a Companhia de Jesus, porque Santo Inácio foi até Roma, e ele disse para o Papa, ele falou: nós somos o seu exército. Onde o Senhor nos mandar, nós iremos. Então a Companhia de Jesus, ela nasce com esse espírito de ser o exército do Papa. Nós podemos dizer que tem até algo de cavalheiresco, de cruzadista nisso, né? Quer dizer, nós estamos aqui para ir onde a igreja mandar.